Pessoal, boa tarde. Para quem está assistindo a gente aqui é o Daniel Costa, do Papo Ilimitado SA, e eu estou bem acompanhado aqui com duas pessoas. Em primeiro lugar, o meu amigo aí. Fala aí, meu querido. Fala aí, gente. Aqui sou eu, Fabiano Santos, mais uma vez, mais um episódio do podcast Papo Ilimitado SA. E quem mais está conosco, Daniel? É uma pessoa que é muito especial com a gente hoje, professora. Pode se apresentar para os nossos Olá, ouvintes. pessoal. Meu nome é Natália, sou professora de Educação Especial. É um prazer estar aqui com vocês. Tá bom, Natália. A gente vai bater um bate-papo aqui, a gente vai falar muito sobre educação especial, evidentemente, tá? Mas você fica à vontade. Espero que seja uma conversa bem legal aqui. Nós três aqui somos servidores do município de Nova Iguaçu, né? Uma coincidência. E vamos ver o que a gente pode tirar. Queria começar perguntando, no caso, sobre a sua formação. Se apresenta aí, fala, no caso, como a sua formação e como você chegou. Você é coordenadora da educação especial, é isso? Isso. Fala pra gente isso aí, basicamente, sim? A minha trajetória começou fazendo a graduação de pedagogia, depois eu terminei, fiz a especialização em educação especial, e aí, buscando alinhar a área de formação, eu fiz o concurso de Nova Iguaçu para professora itinerante e professora de sala de recursos. E, paralelo a isso, também fiz o mestrado na área de educação especial e fui desenvolvendo o meu trabalho dentro da rede e, posterior, fui chamada para ser gerente da educação especial e hoje, com outra nomenclatura, coordenadora da educação especial inclusiva de Nova Iguaçu, e também nessa trajetória de trabalho, dei continuidade aos estudos e também fiz o doutorado em educação especial e a especialização na área do autismo, deficiência intelectual, na parte de gestão, orientação, psicopedagoga, também formada. A minha graduação mais recente foi na área de história e estou fazendo outras especializações voltadas para a área da educação especial. Então, essa basicamente é a minha trajetória. É só isso Fabiano, tudo, fica até né? sem graça, Fabiano. Eu não vou nem falar o meu. Estamos falando com a doutora de verdade. A pessoa fala que é doutor, mas ela tem doutorado mesmo, de verdade. Poxa, tá gabaritada mesmo. Parabéns, professora. Legal, Natália. Pode falar, amigo. Depois... Muito legal isso. Eu sempre gostei muito de educação especial. E o meu interesse maior surgiu durante a faculdade. Eu também sou formado em História, foi na faculdade que eu conheci o Daniel. E eu sempre ficava me perguntando como que faz para ensinar pessoas que têm deficiência, pessoa cega, pessoa surda, sempre ficava passando isso pela minha cabeça. Aí eu fui buscar alguns cursos, aí participei de alguns grupos de igreja que trabalham com surdos para entender melhor, para poder conseguir me inserir na comunidade surda. E sempre que eu estava lá no meio, as pessoas, boa parte do pessoal que estava lá, o pessoal que participava dos grupos, dos debates, sempre eram pessoas que tinham um parente, em geral, pessoas que tinham um parente, ou um filho surdo, um irmão com deficiência. Aí, quando me perguntavam assim, quem que você tem tem deficiência? Eu falo assim, ninguém. Eu acho interessante. E então, assim, mas era uma coisa que me interessava. Não que também a pessoa que surgiu o interesse por ter algum parente não seja também genuíno. Mas o que te motivou a trabalhar na educação especial? Porque às vezes é uma área que gera até um receio dos outros profissionais. Na verdade, o que me motivou foi sobre os processos de aprendizagem e sobre pensar a educação especial a partir de uma política maior, que é a política de educação inclusiva. Que fala em contexto mais específico sobre o processo de aprendizagem para esse grupo também. E quando a gente pensa em educação especial, a gente fica focado muito em uma única característica, que é a deficiência, e a gente esquece que essa pessoa que tem essa deficiência é um sujeito também. E é um sujeito que sujeito de direito e que precisa e que pode aprender. Então, é mais voltado para esse olhar para o sujeito, curiosa, investigativa, sobre essa área da educação inclusiva enquanto política, pensando em específico na educação especial, sobretudo em um contexto periférico,
onde a maioria das crianças que eu tive contato e pude ter a experiência de trabalhar são crianças com deficiência intelectual e crianças com autismo e que tinham enormes dificuldades de permanecer no espaço escolar por diversas razões, mas dentre elas pela dificuldade desse processo de ensino-aprendizagem, de compreensão do sujeito, como pensar um espaço aonde se organiza um trabalho pedagógico para que a gente comece a pensar na inclusão, né? E também por uma outra questão muito importante, que são pessoas que a única oportunidade que têm de ter algum atendimento, de serem vistas como sujeitos e de serem olhadas, ainda é a escola. Então, a escola, para muito dessas famílias e para muitas dessas crianças, ainda é o lugar que as recebe, que as acolhe, que veem essas pessoas como sujeito e, sobretudo, como sujeitos que precisam e necessitam de um olhar muito diferenciado e que um olhar acolhedor, respeitoso e, sobretudo, um olhar inclusivo. Eu acho que, basicamente, começou por isso. A minha trajetória também tem a ver com esse processo de educação especial, sobretudo porque eu, quando estagiária, trabalhava com crianças com dificuldade de aprendizagem e que, por algum motivo, elas eram erroneamente identificadas como pessoa com deficiência intelectual. É aquele aluno que não aprende, aquele aluno que está ali, que passou por 1, 2, 3, 4 anos na escola, passou pelo primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto, e aquela pessoa passou pela escola simplesmente e ela não conseguiu ser vista, ou a gente não conseguiu entender como aquela pessoa aprende e, de alguma maneira, a gente imputou a deficiência como um lugar de não aprendizagem para aquele sujeito estar na escola e não ter esse direito garantido, como se a deficiência fosse a resposta para a não aprendizagem dessas pessoas. Então, o meu questionamento. A deficiência não é o lugar de não aprendizagem. E ela foi, em alguma medida, identificada como não aprende porque tem alguma deficiência, ele tem alguma coisa, e por isso ele não consegue aprender. Então, foi muito desse questionamento, desse lugar que eu comecei a pensar a educação especial enquanto uma política pública, enquanto uma política de educação inclusiva, que necessita ser repensada, sobretudo por nós, professores, pela comunidade escolar, por pessoas que pensam a educação, que estudam a educação e que precisam visualizar e pensar sobre essas questões que são tão pertinentes e que a gente pouco debate. E a gente pode trazer alguns autores, sobretudo esse autor que eu me encontrei com ele na graduação, que foi muito interessante, que foi o Bernard Charlot, que ele fala sobre a produção de pessoas nesse lugar de não aprendizagem, né? Em pessoas em situação de dificuldade de aprendizagem. Ela não tem a dificuldade, mas por diversas circunstâncias escolares, elas acabam tendo alguma dificuldade de aprendizagem. A gente tem um público que a gente recebe na escola e que não tem alguns repertórios que são fundamentais para a aprendizagem. E aí a gente não conversa sobre essas questões, né? A gente estuda muito autores na faculdade e a gente pensa que esses autores eles não têm a ver com a nossa prática, mas ao contrário, né? De tanta prática que se fez esse registro da teoria. E a gente volta para Vygotsky, a gente volta para Piaget, né? A gente volta por diversos processos de aprendizagem que esses autores ali se debruçaram para a gente conseguir compreender como essa falta de repertório, como essa falta de estímulos, como essa falta e esses processos que não foram trabalhados de assimilação, acomodação, isso se tornar um aprendizado, isso impacta no processo de ensino-aprendizagem dentro da escola e como isso, em alguma medida, é negligenciado e a gente não consegue dar respostas educacionais de acordo com o que, de fato, aquela pessoa
precisa e necessita naquele momento. Então, foi muito desse lugar que começou a minha trajetória na educação especial, e depois eu fui tendo outros atravessamentos à medida que eu fui trabalhando na rede, vendo o público que a gente atende na rede, que é sobretudo são de pessoas negras, e aí eu fui estudando mais à frente a produção da deficiência, que é um tema ainda pouco estudado, pouco explorado, e que é uma questão que a gente precisa se debruçar sobre essa falta de visualização sobre essa questão, que é a produção da deficiência, e a gente só conseguiu visualizar um pouco mais em 2015, quando, por questões sociais, falta de saneamento básico, algumas gestantes tiveram zika e as crianças nasceram com microcefalia. Então, a gente viu ali que as questões sociais, de alguma maneira, elas têm atravessamento sobre a produção da deficiência, com um recorte populacional, um recorte periférico. Então, esse é o meu envolvimento com a educação especial. Eu achei muito interessante. Eu vou ser um pouquinho mais específico agora sobre a questão do autismo e do TDAH. Não são necessariamente coisas iguais, eu sei, mas eu quero falar do preconceito que há em torno do autista, né? Apesar de muita aceitação, da pessoa com deficiência em geral. Uma certa vez, um aluno ele fez uma coisa na sala e uma aluna disse assim para ele: "Ah, seu autista." Isso deu um problema. A mãe foi lá e falou: "Não, mãe." A aluna se desculpou e tudo mais. Queria que você falasse, explicasse talvez para alguém que não entenda sobre os níveis de autismo, né? Puder explicar isso aí. E a questão do TDAH. O TDAH ele não se enquadra como especial, ou sim. Se você explicasse, falasse desses dois conceitos e sobre o preconceito com o autismo e basicamente se o TDAH, o que a gente pode, o que o professor lida com a pessoa com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É isso. Bom, falando em específico, né, do transtorno de déficit de atenção, não é uma deficiência, é um transtorno de aprendizagem que tem questões específicas ali de concentração e que a gente precisa trabalhar sobre esse atravessamento que essa pessoa ela vai encontrar de dificuldade e que a gente, enquanto professor, vai fazendo esses manejos, essas novas reorganizações dentro de sala de aula para trabalhar com esses estudantes. Mais recentemente, em 2021, saiu uma lei federal que trata sobre esses transtornos de aprendizagem e quais são as abordagens que os sistemas educacionais eles precisam se organizar para fazer esse atendimento, esse suporte em relação às atividades, em relação à dinâmica de tempo, em relação à compreensão de quais apoios ali emocionais aquele sujeito precisa ter e os ritmos e os compassos da aprendizagem para a gente conseguir elaborar um plano de trabalho que seja exitoso para esse estudante. Em relação ao autismo, duas pessoas com autismo e que tiveram estímulos diferentes, embora possam estar em níveis de suportes parecidos, nível de suporte 3, elas vão ter respostas completamente diferentes, porque os estímulos que elas têm são completamente diferentes. Então, a gente consegue visualizar alguns comportamentos que a gente fala, algumas dificuldades de falta de autorregulação, intensa para uns, de forma menos intensa para outros, muito em relação aos estímulos, às terapias e todo o suporte que aquela pessoa vai ter. Mas é importante frisar que cada pessoa com autismo tem uma história, tem uma trajetória. Tem alguns alunos com autismo que não são verbais, tem outras comorbidades, tem outras deficiências associadas e demandam uma dinâmica mais intensa de trabalho e de um plano educacional individualizado para que a gente consiga dar mais autonomia e a gente consiga compreender os processos ali de aprendizagem. Então, eles têm
As pessoas com autismo podem apresentar um ritmo de compreensão, de aprendizagem diferente. E aí, eles têm algumas questões relacionadas à questão do córtex frontal, em relação à questão de compreensão de algumas dinâmicas de comportamento que a gente, com o trabalho, a gente vai desenvolvendo ali. Então, eles podem apresentar ritmos diferentes, mas isso não impede esse processo de aprendizagem. Então, tem autistas, pessoas com autismo, né, em nível 3 de suporte, nível 2 de suporte e nível 1 de suporte. Agora, com essa nova avaliação, a gente tem um parâmetro do CID-11, que aí tem ali as classificações: autismo sem deficiência intelectual, autismo com deficiência intelectual, sem prejuízo da linguagem, com prejuízo da linguagem, que a gente consegue visualizar ali algumas informações, mas isso não dá conta de explicar toda a complexidade que é aquele sujeito, de todas as questões que ele possa trazer enquanto trajetória de contexto, de suportes que ele possa vir a ter e que, de alguma maneira, vai impactar o seu processo de ensino-aprendizagem dentro da escola. Então, essas informações, elas nos agregam para a gente trabalhar com essas pessoas, mas elas em si, elas não são definidoras e não são um pacote fechado que você vai dar conta de explicar todo aquele sujeito. Então, tem esses níveis, e aí a gente vai vendo. A gente consegue visualizar, mas, e aí é um exemplo que eu sempre uso para ilustrar. Se a gente pinta uma parede de um azul bem claro, a gente está vendo ali alguns comportamentos que a gente passa e a gente olha. Agora, se aquele azul está muito forte, a gente vai ver aquele comportamento de forma mais intensa. Então, tem essas questões. Tem pessoas com autismo que, dentro desse parâmetro de ajustamento, eles fazem muito sistema de camuflagem, e aí podem desenvolver uma série de outras questões, que é transtorno generalizado de ansiedade, TAG, uma série de outras comorbidades em relação ao quadro da saúde mental, justamente por tentar se ajustar a uma sociedade que tem um parâmetro de comportamento que eles não conseguem, de alguma maneira, corresponder. Então, essa questão de ajustamento e de comportamento é uma questão muito delicada que a gente precisa se debruçar sobre essas questões de forma mais incisiva, de uma forma mais acadêmica, de uma forma muito mais responsável, quando a gente pensa nesses sujeitos, quando a gente pensa sobre o autismo e quando a gente pensa nessas questões de processo de aprendizagem, sobretudo porque a gente se vê imerso a uma dinâmica de diversas terapias que vão diminuir comportamentos, como se as terapias elas fossem, de alguma maneira, eliminar o autismo da pessoa. Como se isso fosse buscando sempre o parâmetro de um padrão de comportamento que essas pessoas precisam seguir. Sim. E não no bem-estar, no conforto que essas pessoas precisam ter, as necessidades de aprendizagem, quais são as questões que esse sujeito traz e o que a gente pode trabalhar em conjunto para que a gente consiga encontrar um ponto de equilíbrio para essas pessoas, elas se situarem no mundo e se relacionarem com o mundo. Então, é um ponto, assim, importante, assim, que a gente precisa observar, é um ponto de atenção, né, que a gente precisa observar. Excelente fala, Natália. Você falou de um autor, eu sinceramente não conheço, não sei se você conhece a Débora Diniz. Eu já li alguns textos dela, alguns trabalhos que ela produziu, e a Débora Diniz, eu acho que ela até concorda com que esse autor que você citou, ela fala assim, fala que não existe a deficiência, que na verdade a deficiência é uma experiência que uma sociedade que determina qual é o corpo padrão, essa sociedade, ela vai... Quem não se adequa naquilo ali, ela vai acabar sendo excluída. Então, o corpo padrão é a pessoa que ouve, que enxerga, que anda. Então, quem não se adequa, o que tem certa linha de raciocínio, quem não se adequa dentro
desse padrão tem que ser excluído. Então, a deficiência é uma experiência que a sociedade proporciona para a pessoa, excluindo ela. Aí agora estou pensando nas escolas. Em geral, nas escolas que você visita, tem contato, além do município que trabalha também para além dele, você acha que essas escolas estão preparadas para receber a pessoa com deficiência, o aluno com deficiência? Existe um ponto assim muito delicado sobre essa questão. A educação especial, ela veio para ficar. Esse é um ponto. E a gente já discute sobre esse processo de inclusão dessas pessoas desde a década ali de 90, enquanto política de educação inclusiva, outros grupos sociais passaram a entrar na escola. E a educação especial, ela vem de muito tempo e um processo de muita luta, que começou os alunos entrando na escola, mas ainda assim os excluídos de dentro, em contextos separados dentro da escola, para depois eles estarem dentro de um contexto de uma dinâmica de processo de escolarização no regular, e aí outras discussões começaram a adentrar dentro da escola, que o que fazer, como trabalhar, como ensinar a esse grupo que eu não tive formação para. Mas essa discussão é muito maior, porque qual grupo a gente se preparou para trabalhar? Um aluno ideal que não tem questões sociais que dificultam o seu processo de aprendizagem, aquele aluno que tem acesso a diversas experiências culturais e que conseguem dialogar com o currículo acadêmico. Então, assim, que aluno a gente se preparou para a gente receber nesse universo multicultural que é a escola pública? Então, assim, para quem a gente está preparado e como a gente precisa se preparar para esse novo momento da educação especial. Então, é um momento de muitas mudanças. A gente, hoje, não tem só um aluno com deficiência em uma sala de aula, a gente tem 2, 3 alunos com deficiência, e a gente precisa se reorganizar enquanto profissionais, e, sobretudo, também os profissionais especialistas também, junto com o professor do regular, também a gente vai se preparando. As redes precisam ofertar formação em serviço, que é um público diverso, a gente precisa de profissionais juntos para também construírem uma educação especial, para a gente conseguir organizar um trabalho, porque a gente não pode colocar a educação especial num lugar de romantizá-la. É um lugar de trabalho, é um lugar de muito estudo, é um lugar que a gente precisa o tempo todo pensar sobre políticas que precisam se reorganizar para atender essa nova dinâmica. A gente precisa pensar cada vez mais para além das formações, das especializações em espaços inclusivos, adequados dentro do espaço escolar, espaços que tragam também acomodação sensorial. O espaço da escola precisa ser repensado também, a dinâmica, a estrutura da escola, para ofertar conforto, para ofertar dinâmicas que proporcionem a inclusão dessas pessoas. Então, para além da formação em serviço, outras questões precisam entrar em voga também quando a gente pensa em um contexto escolar de uma forma muito mais ampla que fortaleça a educação inclusiva. Então, assim, é um processo em construção. A gente precisa formar professores para as diversas especialidades, que a gente não tem só uma pessoa com uma deficiência em específico, a gente tem crianças com deficiência múltipla, a gente tem estudantes surdos cegos na escola pública, a gente tem crianças com autismo e deficiência intelectual, autismo e surdez, a gente tem várias demandas dentro da escola, a gente também tem estudantes
que necessitam de um outro suporte de atendimento domiciliar. Então, isso também é uma realidade que a gente, nesse momento, a gente está passando por essa nova dinâmica. A gente tem familiares também angustiados e que também não conseguem, em alguma medida, lidar com tantas questões ao mesmo tempo, que é a descoberta da deficiência, do autismo, de como reestruturar a vida, como pensar essa nova dinâmica dentro da escola e essa enxurrada de informações, terapia, escola e uma série de demandas que são muito complexas e que a gente precisa, de alguma maneira, convergir para a gente repensar a escola, a educação e os professores também dentro desse processo que, em alguma medida, também estão adoecendo por não conseguir dar as respostas adequadas a essa nova dinâmica desse processo de aprendizagem. Exato. Deixa eu falar. Natália, você falou uma coisa na sua fala anterior que eu achei muito interessante, que assim, que até que me fez refletir, mas vai contra ao que eu falava com as pessoas. Você falou a questão da camuflagem da pessoa do autista. Por quê? Eu sempre penso nessa pessoa ser inserida, ser aceita na sociedade. Então, eu sempre penso assim, eu tenho que preparar, adaptar essa pessoa para que ela se adeque, não totalmente, porque ninguém está sendo totalmente adequado à sociedade, mas que ela se adeque ao máximo possível. Então, eu sempre penso nisso, o que eu posso fazer para que esse aluno, para que essa pessoa possa estar o mais próximo possível de um aluno dito normal, entre muitas aspas. Aí você falou isso, dessa questão que acaba gerando uma ansiedade na pessoa. Eu queria que faça um pouco mais sobre isso, porque eu fiquei pensando, é verdade, porque assim, eu estou tirando uma característica da pessoa para que a pessoa possa se adequar numa sociedade e tentar almejar um padrão que, quem sabe, ela nunca alcance. Na verdade, cada sujeito tem a sua singularidade. Mas em relação à questão de alguns comportamentos, eu, enquanto professora, a gente precisa ofertar aos nossos estudantes experiências. Então, enquanto professora, quando eu trabalhava de forma mais específica, de forma mais próxima com alguns dos meus estudantes, eu sempre colocava situações que eles poderiam experienciar e que estavam ali no dia a dia e de como eles reagiriam a essa questão quando eles estivessem diante desta. E aí eu vou citar só um exemplo que eu acho que assim, foi muito emblemático e muito importante para mim enquanto professora. Eu conversando com uma das responsáveis e perguntando do dia a dia o que ela não conseguia fazer com o filho dela, que ela gostaria de fazer, o que isso impactava na dinâmica do dia dela, ela colocou para mim que não conseguia sair com ele e pegar ônibus. E aí, enquanto professora, eu falei assim, bom, isso é uma experiência que ele, ao não vivenciar, por ele não conseguir estar naquele espaço, isso, de alguma maneira, impacta a vida dele, impacta a vida da responsável também. Então, a gente foi trabalhando essas experiências na escola, e aí um dia a gente encenou como seria pegar ônibus lotado, ele sentando, ele pedindo informação, como ele reagiria àquele desconforto do barulho, e como ele se localizaria naquele espaço, para que quando ele estivesse diante dessa situação real, ele tivesse ferramentas para ele conseguir se autorregular, para ele conseguir, no mínimo, ter um conforto sensorial. E a gente fez esse trabalho, a gente foi a experiência no real, que a gente marcou um dia para pegar um ônibus, e aí foi eu, a mãe dele, e a gente entrou no ônibus, sentou, e a gente fez o caminho da escola para ele pegar o ônibus, e assim a mãe conseguiu ter essa outra dinâmica, mais essa experiência que ele foi acumulando. Então, quando eu falo de que eles precisam vivenciar, ter essas experiências, elas são importantes, porque eles estão no mundo.
E, de alguma maneira, eles precisam se relacionar com o mundo. Agora, as singularidades que cada um traz, eles não precisam escamotear para vivenciar essa experiência do mundo. Eles podem se relacionar com ela. E quando a gente tem muito esse parâmetro da normalidade, o que ocorre com alguns sujeitos com autismo é fazer essa camuflagem de imitar um comportamento que é desejável e que, de alguma maneira, aquela pessoa passa despercebido. Só que ele fica tanto fazendo esse sistema de camuflagem, de tanto imitar, que, de alguma maneira, ele não sabe mais quem ele é fora dessa camuflagem. E isso pode gerar uma série de outras questões. Depressão, como eu falei, né, desenvolver a síndrome do pânico. Então, ele pode desenvolver um quadro de saúde mental em razão de buscar essa normalidade sem compreender as suas singularidades, porque ele pode e deve experienciar todas essas dinâmicas da sociedade, e a gente pode, enquanto profissionais que trabalham com eles, dar esse suporte para eles viverem essa experiência, mas a gente também não pode anular a singularidade de cada sujeito. Então, isso é um equilíbrio que os profissionais que trabalham com as pessoas com deficiência ou com autismo precisam colocar na balança na hora de trabalhar com essas pessoas, com esses sujeitos. Deixa eu... Gostei muito que você falou aí, e anotei aqui, por isso que eu peguei a caneta para não esquecer, que a gente faz um roteiro aqui, mas na hora começa a surgir outros pontos, né? Isso é bem interessante. Mas eu vou te perguntar duas coisas numa só. No caso, você falou da formação aí dos professores, pelo que eu entendi. Quando você fala formação, você está querendo falar da formação já na faculdade, ou você está se referindo à formação pós? No caso, eu ali no município faço cursos de formação, assim. O que eu quero perguntar, a formação do professor está falhando nesse sentido de lidar com o aluno especial? O que tem sido feito para melhorar isso? E também depois você fala um pouco sobre os pais, porque a gente como professor lida com isso muito, tá? Meu filho não tem nada, e a gente vê, tem sinais, a gente indica, e às vezes já vi professores passar por situações constrangedoras que tentou alertar alguma coisa, falar, orientar, e quase que o pai vai para cima da professora, meu filho não tem nada. Enfim, esses dois pontos. A formação do professor, se ela está falhando nesse sentido, e como a família lida com isso. É isso. Bom, sobre essa questão da formação, a gente não vai, as deficiências, elas são inúmeras e a gente tem formações específicas. Então, se você trabalha na área da surdez, você vai buscar a formação Português-Libras para você estudar a língua Libras. Então, assim, o professor, ele não dá conta de ter todas essas formações para a educação especial, por isso que existem essas formações específicas e os especialistas dentro dessa área. O que a gente... E o que eu penso sobre essa questão é que a formação que a gente teve anteriormente não deu conta e ainda não está dando conta da complexidade que a gente tem em termos de especificidades que tem dentro da escola e que a sociedade nos demanda enquanto profissionais da educação. A formação, de um modo geral, ela precisa ocorrer no âmbito geral, mas tem as formações dos especialistas, que aí, na área da deficiência visual, é preciso ter uma formação mais específica para trabalhar com determinadas questões. O profissional que vai trabalhar com as questões da múltipla deficiência, o profissional que vai trabalhar com a surdo-cegueira, que vai fazer o guia intérprete de Libras, são formações mais específicas que esses profissionais eles vão tendo que demandam ali um outro processo na sua formação. E existe a formação do professor, que somado-se a isso, professor do regular, que também precisa, nesse contexto de formação, compreender a deficiência, compreender e saber informações sobre a deficiência para que consiga convergir com os profissionais especialistas num processo de trabalho colaborativo, que o especialista
tem as demandas mais específicas e que, junto com o professor do regular, vão fazer um trabalho colaborativo e, sobretudo, vão pensar um processo de ensino-aprendizagem que una essas formações para a gente pensar um plano de trabalho para esses alunos. Então, a formação inicial, ela não deu conta Verdade. da diversidade que a gente tem e a multiplicidade que se exige de formação para esse professor. Se a gente tem as formações para as disciplinas específicas, a gente ainda não tem os profissionais que se formaram em História, Geografia, Matemática e uma série de outras disciplinas, eles não têm formações específicas voltadas para a educação especial. Eles têm, quando muito, uma disciplina obrigatória ou então uma disciplina optativa. Aí, quando eles vão para a prática, eles se deparam com uma dinâmica que eles não foram preparados para. Eles conseguem ensinar sobre a sua disciplina, mas eles não conseguem compreender como aquele sujeito aprende para dialogar com a disciplina que ele se formou. E aí há o conflito dessa questão. Então, essas falhas da educação, da formação. Então, o profissional, ele não está preparado, mas é necessário a gente buscar essa formação, também a gente, junto e em diálogo, em termos de política pública, também solicitar, conversar, convergir, para que essas formações também cheguem a esses profissionais que estão dentro da escola e que ficam, em muitos casos, sem saber o que fazer, angustiados porque não conseguem dar essas respostas. Em relação aos responsáveis, é muito delicado, é muito difícil essa questão do filho imaginado e do filho real. Então, muitas famílias não passaram por esse processo de luto, ou esse luto ele não foi elaborado. Por mais que elas veem que aquelas pessoas elas apresentam uma dinâmica e uma característica muito diferente, sobretudo em famílias que têm outras crianças para comparar, é muito delicado esse processo de eu imaginei um filho, eu gerei esse filho durante 9 meses, eu desejei, e o filho real que veio para mim é um outro filho que eu preciso reelaborar e eu preciso sair desse luto para a luta, que é buscar, de alguma maneira, o máximo possível de acompanhamentos, de tratamentos de saúde para aquela criança. E quando ele chega à escola, e aí há esse conflito, as outras crianças, quando se começa a comparar, estão num processo de aprendizagem e o filho dessa pessoa está em outro momento da aprendizagem. Então, assim, é um conflito muito grande e que, para isso, né, é necessário a gente trazer essas famílias para perto, conversar com essas famílias terem uma rede de apoio e, de alguma maneira, essas crianças, né, porque são e devem ser acompanhadas pelo pediatra, né, como é importante ali nessa fase, desse processo de crescimento, e ali elas vão conversar e elas vão fazer algumas observações, vai ter algumas observações e, de alguma maneira, passar a ter um acompanhamento. Então, é muito complicado a gente exigir que elas consigam compreender se elas nem passaram e nem tiveram tempo de experienciar esse luto. Então, é uma dinâmica um pouco mais complexa. Quando a criança ela é sindrômica, né, a deficiência ela é visível, aí esse confronto com a realidade ele é muito mais visceral. Agora, quando não é uma deficiência visível e que, de alguma maneira, ela percebe alguns comportamentos diferentes, ela lida com esse processo de uma maneira muito mais delicada do que
aquilo que a gente de imediato visualiza. Então, sindrômica, perdão. Sindrômica, no caso, é quando você consegue ver. Né? A deficiência, né? A síndrome de Down, você está vendo. Você vê, não tem tempo. Você tem alguma experiência sobre isso? Claro, assim, você está nomes que você possa falar, de um aceito e pronto e tal? Assim, a gente tem algumas experiências de algumas famílias, e assim, ao longo desses meus anos, né, na educação especial, quando a gente conversa com alguns responsáveis, a gente fala assim, mas como foi esse processo de descoberta do laudo da deficiência? E para ir para algumas famílias, sobretudo a gente tem muito contato dentro desses responsáveis, mais as mulheres, porque alguns responsáveis homens, eles acabam não aguentando essa questão e acabam indo embora. Então, a gente fica muito com o relato das mães e que ficam e que assumem essa responsabilidade. E é muito difícil alguns relatos, que elas dizem, a minha família me abandonou, eu sou sozinha para tudo, eu preciso lidar com isso, eu esqueci de mim, eu não consigo mais viver, eu só vivo em função do meu filho. Então, é muito esse lugar de solidão, de sofrimento, de angústia, de muita tristeza e, sobretudo, de uma dor profunda de que, se eu for embora, quem vai cuidar do meu filho? Então, esse é o lugar que algumas dessas pessoas experienciam. Há pouco tempo eu tive um relato assim muito impactante, que foi numa roda de conversa com os responsáveis falando sobre como era a experiência de ter um filho com deficiência, e uma dessas reuniões, desses encontros pedagógicos, estava um responsável, estava lá o marido e a esposa, e aí eles deram relatos diferentes, e ele pediu a palavra e ele falou, olha, quando eu descobri que meu filho era autismo, foi uma pancada muito forte, porque eu esperava que meu filho lutasse como eu fizesse luta como eu faço, que ele fosse para os lugares onde eu fosse, que ele falasse e que de alguma maneira ele correspondesse a essa minha expectativa e toda a minha expectativa de ter um filho homem ali. E ele falou que foi muito difícil lidar com essa questão, por essa questão de dificuldade de compreensão desse laudo do filho de autismo e sem nível de suporte 3, não verbal, e uma série de outras questões e de expectativas e de frustrações que ele não conseguiu lidar naquele momento. E que aí, com muita ajuda e com muito suporte, ele conseguiu se reorganizar. E aí com o apoio da esposa, e ele, junto com a esposa, estão nesse processo de luta, de engajamento e de fortalecimento das famílias, porque isso se tornou um caminho para eles também de trabalho, de conscientização, que é o olhar dessas famílias também, porque eles passaram por isso, experienciaram por isso. Então, muito esse lugar também. Você falou aí, eu realmente não tinha noção, não sei se o Fabiano, sobre essa relação da criança com deficiência e o abandono masculino. De verdade, eu não tinha a menor ideia disso, né? Então, pelo que eu estou entendendo, você geralmente lida mais com as mulheres do que com os homens, né? De fato, sim, não tinha fazia ideia, um bom ponto de estudo até, né? Isso, né? Numa escola que eu trabalhei, era bem peculiar, porque era só um pai que que eu via com um filho com deficiência. A maioria era só as responsáveis. E aí era sempre assim, não, o meu marido descobriu que meu filho era com deficiência, ele não aguentou e foi embora. Então, é muito esse abandono por não lidar não conseguir lidar com a deficiência. Exato. Tem muita questão desse abandono
E também essa questão a questão inicial da família ter que se deparar com a deficiência. Eu fiz um curso no Benjamin Constant, fiz muito curso lá já, e uma vez estava falando justamente debatendo sobre essa questão. E uma moça falou que ela teve muita dificuldade de aceitar o filho dela e tinha conseguido aceitar no ano que tinha passado. Aí eu pensei, deve ser uma criança, o filho dela é cego, né? Cegueira total. Aí ela falou que e aí o garoto já tinha 18 anos e só com 18 anos que ela conseguiu aceitar que ele era uma pessoa com deficiência. E então assim, e ela falou que isso alterou totalmente o casamento dela. Então assim, é difícil para a família. E às vezes essas mães, que gostam de mães especiais também, que elas assumem aquilo para ela, assumem a personalidade da criança, se não tem criança mãe neurotípica, mãe atípica, essas pessoas também precisam ser acolhidas pelas escolas, porque muitas vezes as pessoas já passaram por um processo de sofrimento tão grande nas outras esferas da sociedade, que quando chegam na escola, chegam assim, achando que ali vai ser mais um espaço em que o filho dela vai sofrer preconceito, vai encontrar dificuldades. E essa pessoa também precisa ser acolhida na escola, no ambiente escolar. Precisa ser abraçado, ser acolhido, porque às vezes é uma pessoa que está sozinha, ou às vezes está com um companheiro, mas o companheiro se mantém distante dela, distante da criança. Eu já vi também vários casos disso, que a pessoa só está ali, de corpo presente, mas não interage com a criança, não sequer interage direito com a esposa, está ali só como provedor mesmo, nada mais que isso. Então é importante a gente pensar também em acolher essa família, em acolher a criança e acolher a família. O processo de isolamento é muito grande. E aí, a gente, enquanto profissionais que trabalham na área da educação especial, e voltando para essa experiência coletiva que eu divido com os meus colegas que trabalham na área da educação especial no município que eu atendo, né? A gente fez algumas atividades que foram assim muito interessantes e que a gente pôde experienciar na voz dessas pessoas o que para elas seria inclusão e o que seria uma educação inclusiva. E aí, muito dessas falas, dessas experiências através da arte, é o lugar de saída desse isolamento e visualizar o mundo, botar a sua cabeça para fora assim da janela e ver o mundo. Porque quando essas famílias elas recebem esses diagnósticos e essas crianças, por algum motivo, têm algum comportamento que, de alguma maneira, não conseguem convergir com esse parâmetro de normalidade, essas mães, de alguma maneira, não é que elas querem se isolar, o mundo as isola. Então, a escola se abre como um mundo, como um espaço que pode ser de muitas descobertas. Exato. E essas relações que precisam acontecer dentro da escola. E aí é uma questão muito interessante que a gente está vivenciando essas experiências de alguns anos para cá, que a gente faz essas atividades de aula passeio, essas atividades culturais. Recentemente a gente levou os alunos para viver a experiência da praia para todos. E aí foi uma experiência muito marcante, muito significativa, de alunos com deficiência física, alunos usuários de cadeira de rodas, alunos cegos que nunca tinham ido à praia, alunos com autismo, e aí a gente levou os alunos, as suas famílias, e foi um momento assim muito importante para eles, porque eles saíram de só ir para a escola, de só ir para a terapia, para ir para um outro espaço, que é ir para a praia, de conseguir estar naquele ambiente que foi preparado, pensado, com acolhimento, com respeito, e de que a gente estava ali interagindo com aqueles sujeitos, eles interagindo com o ambiente. Então, esse foi um momento assim, muito importante, porque elas também precisam disso.
Elas precisam desses outros espaços também. Então, a escola também pode ser essa janela para o mundo também, essa janela para dialogar com esses outros mundos que, de alguma maneira, se fecham para essas responsáveis. Fabiana, eu só vou fazer mais uma pergunta, mas se você tiver outras também, a gente recebeu recentemente aqui o Max, você conhece o professor Max aí, gente fina pra caramba, conversou com ele, e eu fiz a mesma pergunta, né? E acho que eu vou fazer para todo mundo que a gente falar de educação especial. Essa questão hoje é muito polêmica, tem muito vídeo sobre inclusão, está dentro da sala de aula, não está dentro da sala de aula, a sala especial, a gente sabe que essa legislação mudou, e eu queria a sua visão sobre isso, porque a gente vê muita crítica sobre isso, o aluno está dentro da sala, mas está sendo excluído porque não tem alguém ali para estar com ele. Eu sei que é uma pergunta muito complexa, mas o que você pode falar sobre isso, sua visão como uma profissional da área? Todo mundo tem que estar incluído ali dentro da sala, independente do seu grau de deficiência, ou não, ou a sala especial tem que ser abolida. O que você pode falar sobre isso, assim, em termos gerais? O que eu penso enquanto profissional é que a gente precisa pensar a educação para aquele sujeito. E aí, cada sujeito demanda um trabalho que é específico para ele. Né? A gente não pode pensar que o sujeito está dentro de uma sala comum, ele está incluído. Se não, o direito à aprendizagem dele não for garantido, ele não está incluído. Então, assim, o que esse sujeito precisa? Que organização de espaço escolar ele precisa para que a gente, de fato, faça o processo de inclusão daquela pessoa? A comparação não pode ser, e não deve ser, e não deve ter como parâmetro outra pessoa, a não ser aquele sujeito. Então, a gente não tem que comparar, mas aquele outro aluno tem essas e outras dinâmicas. E por que ele não tem essa dinâmica de abordagem de trabalho? Porque cada sujeito é um sujeito, cada sujeito demanda uma questão. Para alguns alunos, a gente precisa de uma reorganização do espaço escolar. Para alguns alunos que não tiveram experiências educacionais e não tiveram experiências que conseguissem o preparar para aquele espaço, novo espaço, a gente precisa pensar, e tem muito disso também. O laudo vem antes do sujeito. A gente está dentro da sala de aula e a gente perguntando, mas qual é o laudo daquela pessoa? E a gente esquece de perguntar, qual é o nome daquela pessoa? Como é que eu vou conhecer aquela pessoa? Como é que a gente pode se organizar? A gente pode fazer uma conversa, a gente pode conversar com os responsáveis, saber quem é aquele sujeito, para a gente se preparar para receber aquela pessoa. Então, acho que na educação ela precisa de uma questão que é muito importante: calma, pausa, pensamento, organização. A gente precisa pensar primeiro em conhecer aquela pessoa, para a gente conseguir pensar e organizar o espaço educacional para receber bem aquela pessoa, acolher, e que a gente garanta o direito dela de aprendizagem. Não é simplesmente receber, fazer a matrícula e no outro dia colocar aquela criança na escola. A gente não sabe quem é aquela criança, o que ela tem de interesse, quais são as questões da aprendizagem. A gente não fez um trabalho com a turma para receber o novo coleguinha, a gente fazer uma dinâmica e a gente inseri-lo. Uma dinâmica básica que a gente pode e deve fazer, a gente começa falando de si. Eu, enquanto professora, quando eu estou chateada, eu fico com um pouco de dor de cabeça, eu faço isso, faço aquilo. E você, o que você faz? Porque assim a gente vai dando oportunidade de conhecer o outro. Então, se ele está tendo alguma questão, como ele reagiria? Então, a gente vai conhecendo e conversando. E assim a gente vai pensando nos espaços que possam favorecer a aprendizagem. E se a gente conhece aquele sujeito, a gente também vai conhecer uma questão que é fundamental: quais são os suportes necessários para aquela pessoa. Então, se a gente recebe uma pessoa ali que tem mobilidade reduzida e que tem algumas questões ali que necessitam de atividades
baseados na tecnologia assistiva, a gente vai preparar esses materiais, a gente vai organizar o espaço de sala de aula com equipamentos ortognósticos que são necessários para aquela pessoa. Ela precisa de tecnologia assistiva para pegar o lápis, então a gente vai ter aparelhos que a gente vai usar. Então, assim, precisa de um plano inclinado, que ela tem dificuldade de olhar para baixo na hora de copiar alguma atividade, então o plano inclinado vai ajudar. Então, assim, se a gente sabe dessas informações, a gente vai conseguir organizar. Ele precisa sentar mais à frente, ele precisa de um tempo maior para fazer a atividade, a gente precisa trabalhar ali com a comunicação alternativa, porque embora ele não fale, ele se comunique. Então, assim, se a gente não sabe essas informações, a gente não vai preparar o ambiente para receber aquela pessoa. Então, o que eu penso sobre inclusão é, primeiro, conhecer o sujeito. E a gente, a partir disso, organizar um processo de aprendizagem e, de fato, inclusão para aquela pessoa. Organizando a escola com tempo, com calma, porque a gente precisa trabalhar com todas as pessoas que estão dentro da escola, que é desde o porteiro que vai receber aquele aluno, ao pessoal da cozinha, ao pessoal do apoio que fica do lado de fora, ao pessoal da secretaria. A gente precisa conversar com o professor do regular, que vai receber esse aluno, a turma, para que a gente, de fato, se organize e a gente interaja e aquele sujeito faça de fato parte daquele ambiente. Então, a minha posição sobre educação inclusiva é: conheça o sujeito para a gente conseguir organizar um processo de aprendizagem que, de fato, alcance aquela pessoa. Tudo bem. As palavras são essenciais. Acho que a primeira é calma, porque muitas vezes a pessoa pega o laudo, como falou, o laudo chega antes da criança, eu pego o laudo e fico desesperado, meu Deus, a criança tem isso, a criança tem aquilo, e acaba que eu não consigo refletir sobre, e pensar que por atrás daquele papel tem uma pessoa. Então, eu acho que é a questão da calma e de conhecer, eu conhecer essa pessoa. Um dos debates que eu participei, uma professora falou que boa parte do que a gente tem hoje, dos avanços de educação especial, surgiu. Eu estava falando da questão da. No meio do debate, eu falei que está faltando empatia entre as pessoas. Mas ela falou, Fabiano, boa parte do que a gente tem hoje surgiu a partir da empatia do profissional com essa pessoa. Então, essa pessoa foi lidando com a pessoa, tem as demandas, foi pensando, e se eu tentar isso? Então, assim, às vezes o professor tem medo de tentar. Então, assim, eu acho que a gente tem que conhecer a pessoa e tentar experienciar com a pessoa, para você ver, olha, tentei isso aqui, não deu certo, porque eu já tentei com outro aluno, eu vi uma outra experiência na internet, não deu certo. E se eu tentar por esse caminho? E se eu fizer as adequações? Acho que é importante isso, profissional, experienciar, tentar, e vendo aonde que aquela criança tem, qual o caminho da aprendizagem dela. E é um trabalho em parceria, né, com os profissionais voltados para a área de educação especial, em parceria com os professores do regular, que também a gente não pode negar que esses profissionais especialistas, eles são, sim, muito importantes. Então, eles fazem a diferença no trabalho, quando a gente pensa em educação especial, e a gente precisa garantir esse direito. Então, tem alguns alunos que necessitam desses suportes mais diretos para a gente conseguir organizar um melhor trabalho com eles. Então, isso também precisa ser garantido, né? Para a gente finalizar, né, a gente não pode colocar no lugar de romantizar. É um trabalho que precisa ser pensado e que precisa de profissionais que, em colaboração, organizem e pensem um processo de ensino-aprendizagem para aquela pessoa. Então, por isso que, para além dessa calma, essa calma ela vem precedida de organização de trabalho, de quais profissionais vai precisar se juntar, quais profissionais vão precisar se juntarem, né, para
para organizarem, para pensar, e aí os profissionais de apoio técnico, orientação pedagógica, educacional, equipe de gestão e profissionais de educação especial, juntos numa equipe multidisciplinar para a gente organizar o trabalho para essas pessoas. Então, assim, é um processo que a gente está caminhando, a gente está aprendendo, a gente está estudando nesse processo, a gente está vivendo essa nova experiência, e a escola pública, ela está, de alguma maneira, vivendo essa experiência de forma mais intensa. A gente viu esse processo mudar, e quem está na escola pública, sobretudo, sente esse processo de que, sobretudo, as matrículas das pessoas com deficiência, elas vêm depois de experiências de escolas particulares. Exato. Então, é essa nova dinâmica que a gente está experienciando, de alunos que foram, de alguma maneira, para a escola particular e de alguma maneira, se encontraram na escola pública. Então, a escola pública é o espaço que recebe a todos, que acolhe a todos. E por essa diversidade que a gente precisa se fortalecer enquanto profissionais da educação, para que a gente não perca o fio condutor que a gente necessita lutar por formação, que a gente precisa lutar por espaços que se organizem para que deem a nós suporte, para que a gente consiga desenvolver um bom trabalho e que a gente apresente respostas educacionais adequadas, necessidades de aprendizagem desses estudantes dentro dessa perspectiva do DUA, né, que é o desenho universal para a aprendizagem. Então, essa é a discussão que a gente precisa ter enquanto profissionais da educação. Show de bola. Fabiano, tem mais algum ponto aí que você ficou? Acho que da minha parte aqui. Adorei, assim, gostei muito da conversa, vi que é um debate bem profundo. Se deixar, a gente fica aqui horas e não encerra, porque assim, a questão da educação especial tem muitos pontos a serem estudados, está havendo avanço, mas assim, pelo que eu já conversei, eu já estou mega feliz com tudo que eu vi, que debati também, e fiquei muito feliz, Natália, que assim, veja um profissional qualificado como você, embasada tanto na teoria quanto na prática, atuando. Isso é muito bom que profissionais assim estejam e partilhando a sua prática e sua teoria também com outros profissionais. Isso aí me deixa muito feliz. É fundamental, né? Não, sim, pode falar. Não. E, sobretudo, porque a gente tem professores com deficiência atuando na rede de ensino. E essa é uma experiência maravilhosa que os alunos eles podem se ver de uma outra maneira, né? Eles podem se ver lá na frente, no futuro, né? Eu também posso estar nesse lugar. Então, essa experiência também de a gente ter profissionais com deficiência trabalhando conosco, atuando junto, é fundamental para a gente mudar essa dinâmica de olhar para a pessoa com deficiência, né? Uhum. O que eu queria falar, só agradecer, tá? Foi maravilhoso, de verdade. Hoje a gente aprendeu muito, né? Falou com o Max, falou com você aqui. Foi muito legal. Agradeço de verdade por você ter disponibilizado esse tempo aqui. Você ser uma pessoa acessível, né? E estar com a gente aqui falando. Isso é muito importante. E eu acho que, Fabiano, dá um bom vídeo de YouTube, assim, quem quiser aprender sobre educação especial, pode assistir, dá uma aula mesmo, tá? De verdade, a gente gostou mesmo. Muito obrigado, tá, professor? E você falou sobre seu mestrado, doutorado, se alguém quiser acessar os seus trabalhos, ler, como é que faz aí? Está disponível? A minha dissertação de mestrado foi sobre políticas públicas, sobretudo voltado para o atendimento educacional especializado, e em breve eu vou lançar o meu livro, né, sobre a tese de doutorado, que fala sobre representações sociais de ser negro com deficiência no ensino fundamental. Que aí é pelas vozes deles o que é ser uma pessoa negra com deficiência no espaço escolar. E vou trabalhar essa intersecção. Se alguém quiser ler a sua dissertação, está disponível? Algum site? A minha dissertação está disponível no Google, se você jogar lá.
E a minha tese, ela está disponível no site da faculdade Estácio de Sá, que aí você é só buscar lá que você vai ter Beleza. acesso. Claro que alguém pode se interessar, né? Mas com certeza eu vou dar uma pesquisada. Professora, Fabiano, desculpa, faz aí seu despedido antes dela falar para a gente. Natália, muito obrigado, obrigado mesmo por disponibilizar esse tempo, compartilhar com a gente tanto conhecimento. Eu estou, assim, muito feliz mesmo, que é uma área que eu gosto muito, a área da educação especial, uma área que me gera muitas reflexões, muitos questionamentos, e debater com uma pessoa que, assim, também tem um bom conhecimento, que também vive essa área, me deixou, assim, muito feliz. Eu estou, assim, radiante. Muito obrigado mesmo. Eu fico muito feliz também. Essa troca foi muito enriquecedora. E esse bate-papo a gente espera que reverbere e que outros encontros como esse aconteçam também, tá bom? Obrigada. Quer deixar alguma mensagem final sobre a questão da educação especial? O que eu queria deixar de mensagem que a educação especial ela é uma política de educação inclusiva que merece a nossa discussão. Ela é importante enquanto sociedade a gente pensar sobre espaços inclusivos para a pessoa com deficiência. Então, esse é um tema e esse é um debate que não pode sair do nosso dia a dia, das nossas conversas, porque as pessoas com deficiência elas estão no mundo e a gente precisa se organizar e pensar e pensar como a gente pode organizar uma sociedade mais inclusiva e dialogando com essas pessoas com deficiência, porque sem elas a gente não consegue discutir sobre educação especial e uma educação inclusiva. Então é isso. Muito obrigado, tá, professora? Fabiano, faz aquele encerramento aí esperto aí, papo limitado, para a gente fechar. Então é isso, gente. Terminamos o episódio. Natália, um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau. Tchau.